Olá pessoal, eu sou Joselmo, professor de matemática do Cefet, unidade Timóteo, e nessa aula darei sequência ao estudo de cálculo de áreas como uma aplicação da integral definida. Vamos lá. Nós vimos na aula passada como determinar a área de uma região lá do plano, em que essa região está limitada pelo gráfico de duas funções, f e g, e está determinada num certo intervalo AB da reta. Nós vimos que o valor dessa área é dado pela integral da função f menos a função g no intervalo AB que a gente está considerando a região. Bom, mas na maioria dos casos você não vai ter sempre uma mesma função limitando por cima e a mesma função aqui limitando por baixo. Vão existir casos em que dentro do intervalo que você está considerando, ora uma função limita por cima, ora a função limita por baixo. Então você tem essa alternância entre os limites aqui da região, considerando as funções. Bom, e aí como que a gente faz para calcular a área nesses casos? A ideia é dividir a região em várias outras sub-regiões, em que esse método ele pode ser aplicado em cada uma dessas sub-regiões separadamente. Para dividir a região nessas sub-regiões, o que a gente faz geralmente? A gente considera o ponto de interseção entre essas funções e divide essa região com base nesses pontos de interseção. Porque, veja, antes desse ponto de interseção, eu tenho a função g limitando a região por cima e a função f limitando a região por baixo. Só que depois do ponto de interseção, você inverte. Você passa a ter a função f limitando por cima e a função g limitando aqui por baixo. Então, o primeiro passo é encontrar o ponto de interseção entre as funções e aí você divide essa região com base nos pontos de interseção que você vai encontrar. Para encontrar a interseção, o que nós fazemos geralmente é resolver um sisteminha que envolve as equações que definem as funções envolvidas aí. Então você resolve o sistema e acha quem que é o valor, o ponto de interseção. Então, supondo que o ponto de interseção aqui seja um número C, lá dentro do intervalo, então você tem a sua região dividida em duas partes, a parte de A até C e a parte de C até B. Na parte de A até C, como eu falei, você tem a função g limitando por cima e a função f limitando por baixo. Então, a área dessa região vai ser a integral da função g menos a função f, só que no intervalo de A até C, que é onde você está considerando. Na outra parte, que vai de C até B, você tem a função f limitando por cima e a função g limitando por baixo. Então, a área dessa outra parte vai ser a integral no intervalo de C até B, da função f menos a função g. E, obviamente, se você soma essas duas integrais, o que você vai encontrar é a área de toda a região. Para ilustrar, vamos fazer um exemplo. Calcule a área da região limitada pelas curvas y igual a seno de 2x e y igual a cosseno de x no intervalo de 0 até π sobre 2. Então, vamos tentar desenhar o gráfico dessas funções. Então, veja, quando o x é igual a π sobre 2, aqui você tem seno de 2 vezes π sobre 2, ou seno de π, que vai dar 0. Enquanto isso, seno de 0 aqui vai dar 0 também. E, por outro lado, aqui na metade, que vai ser π sobre 4. Então, seno de 2 vezes π sobre 4 vai ser seno de π sobre 2, e aí dá 1. Então, esse é o gráfico da função. Essa parte de 0 até π sobre 2. O gráfico da função cosseno de x, a gente conhece, né? É a função cosseno aqui no intervalo de 0 até π sobre 2. Em 0, cosseno de 0 é 1, e em π sobre 2, cosseno de π sobre 2 é 0. E aí você tem essa parte. Bom, então a região limitada pelas duas funções no intervalo de 0 até π sobre 2, essa região é colorida de verde aí, vocês podem ver. Bom, e aí como nós vimos, tem uma parte da região que é limitada pela função cosseno, limitada por cima, enquanto a outra parte é limitada pela função seno na parte de cima. E aí, com isso, nós vamos dividir essa região em duas, considerando
a fronteira das regiões como sendo o ponto de interseção. Para achar o ponto de interseção, vamos resolver o sistema usando as duas equações, né, que definem as duas funções. A primeira delas, y igual a seno de 2x. A segunda, y igual a cosseno de x. Para resolver esse sistema, nós podemos igualar as duas equações, ou as duas funções. E aí o que você tem é seno de 2x igual a cosseno de x. Seno de 2x é uma identidade trigonométrica. Seno de 2x é 2 seno de x cosseno de x. E aí, o que nós temos aí é 2 seno de x vezes cosseno de x igual a cosseno de x. Se você passa o cosseno de x para o lado esquerdo dessa igualdade, já colocando em evidência, você vai ter cosseno de x vezes 2 seno de x que sobrou nessa parte, menos 1 que sobrou desse aqui, ao vir para o lado esquerdo aqui. E aí, cosseno de x vezes 2 seno de x menos 1 igual a zero. Nessa igualdade aí, nós temos duas opções. Ou cosseno de x igual a zero, ou 2 seno de x menos 1 igual a zero. Se o cosseno de x é igual a zero, significa dizer que o x é π sobre 2, ou 90 graus, né? Então, lá no intervalo de 0 até π sobre 2, que é o intervalo que a gente está considerando, o ângulo cujo cosseno vale zero é o ângulo de π sobre 2. Mas veja que aí a gente já sabia que era um ponto de interseção, justamente pelo esboço dos gráficos aqui, né? A gente viu que eles se encontram nesse ponto aí. Por outro lado, se 2 seno de x menos 1 é igual a zero, significa dizer que seno de x é igual a meio, né? Isolando o seno de x nessa expressão. Então, eu quero saber qual que é o ângulo cujo seno vale meio. Qual que é o ângulo no intervalo de 0 até π sobre 2. Ângulo no intervalo de 0 até π sobre 2, cujo seno vale meio, é o ângulo de 30 graus, ou π sobre 6. E aí, marcando aqui, ponto de interseção é justamente o ponto cujo valor de x é π sobre 6. E assim, a gente divide essa região em duas. A primeira região está limitada por cosseno superiormente, enquanto a região R2 está limitada pela função seno superiormente. E aí vamos tentar calcular a área de cada uma dessas duas regiões aí separadamente. A área da região R1 vai ser dada pela integral de 0 até π sobre 6, que é onde a região está determinada, função que limita por cima, que é cosseno de x, menos a função que limita por baixo, que é seno de 2x. Primitiva dessas funções, primitiva da função cosseno é a função seno, enquanto a primitiva de menos seno de 2x vai ser meio de cosseno de 2x. Veja que para encontrar a primitiva de seno de 2x, o que nós podemos fazer? Fazer uma substituição, u igual a 2x, o du vai ser igual a 2dx, de modo que dx é igual a du sobre 2. Então, essa integral fica integral de seno de u vezes du sobre 2. Então, por isso que aparece o meio aqui na frente. Integral do seno é menos cosseno, então fica menos meio de cosseno de u. E, por sua vez, é 2x, então fica meio de cosseno de 2x aqui. Esse sinal de menos com esse sinal de menos vira mais, e aí o que você tem é justamente meio de cosseno de 2x. E aí nós temos primitiva em π sobre 6, que fica seno de π sobre 6, mais meio de cosseno de 2 vezes π sobre 6. 2 vezes π sobre 6 é π sobre 3. Menos primitiva em zero, que fica seno de 0, menos meio de cosseno de 0. Seno de π sobre 6 é seno de 30, que dá meio. Cosseno de π sobre 3 é cosseno de 60, que também é meio, vezes meio, 1/4. Depois, menos seno de 0, que é 0, menos meio de cosseno, menos meio vezes cosseno de 0. Cosseno de 0 é 1, vezes menos meio, dá menos meio. Então, esse meio cancela com esse, e aí sobra 1/4. Então, 1/4 é o valor da área da região R1.
Agora vamos tentar calcular a área da região R2. A região R2 está limitada pela função seno de 2x por cima e pela função cosseno de x por baixo. Isso no intervalo que vai de π sobre 6 até π sobre 2. Então, o valor da área da região R2 é a integral de π sobre 6 até π sobre 2 de seno de 2x menos cosseno de x. A primitiva de seno de 2x nós fizemos agora, que dá menos meio de cosseno de 2x, enquanto a primitiva de cosseno dá seno, e aí fica menos seno. Então, primitiva em π sobre 2, fica menos meio de cosseno de 2 vezes π sobre 2, que dá π. Então, menos meio de cosseno de π, menos seno de π sobre 2. Depois, menos primitiva em π sobre 6, que vai dar mais meio de cosseno de 2 vezes π sobre 6, como nós fizemos agora há pouco. E aí é meio de cosseno de π sobre 3, ou 60 graus. Menos seno de π sobre 6. Cosseno de π é menos 1, vezes menos meio dá meio. Seno de π sobre 2 é 1, então fica menos 1. Cosseno de π sobre 3, fizemos agora, dá meio vezes meio, dá 1/4. E por último, seno de π sobre 6, que é seno de 30 graus, dá meio também. Então, aqui fica mais meio. Meio menos 1 dá menos meio, e cancela com esse meio, e aí sobra 1/4. Então, o valor da área da região R2 é 1/4. Logo, o valor da área total vai ser a área de R1 mais a área de R2, que por sua vez é 1/4 mais 1/4, ou meio. Então é isso. A área da região total, aí limitada pelas duas curvas no intervalo de 0 até π sobre 2, é meio. Em algumas situações, é comum a região que nós queremos calcular a área ver limitada por duas retas horizontais do tipo y igual a c e y igual a d, e limitada pela esquerda e pela direita por curvas da forma x igual a alguma coisa que depende de y. E aí, nesses casos, é mais conveniente a gente inverter a ordem de integração. Então, ao invés de a gente olhar para y como uma função de x, a gente olha para x como uma função de y e aí integra, e aí calcula a sua integral em relação à variável y. Então, a integral fica a integral no intervalo em que o y varia, da curva mais à direita, menos a curva mais à esquerda, quando você inverte esses papéis aí. Então, o valor da área, nesse caso, ficaria a integral de c até d, em relação a y, que é onde o y varia, da curva mais à direita, menos a curva mais à esquerda aí. Para ilustrar esse caso, vamos ver um exemplo. Calcule a área da região limitada pela reta y igual a x menos 1 e pela parábola y ao quadrado igual a x mais 1. Vamos fazer um esboço aqui dos gráficos, né, para identificar quem que é a região. A reta y igual a x menos 1 é uma reta que intercepta o eixo y em menos 1, intercepta o eixo x em 1. Já a parábola y ao quadrado igual a x mais 1 vai ser uma parábola que tem concavidade na direção positiva do x, intercepta o eixo y quando o x vale 0. Veja que se o x vale 0, o y vale mais ou menos 1. Então, intercepta o eixo y em menos 1 e mais 1. E intercepta o eixo x quando o y vale 0 em menos 1 aqui atrás. Então, a região limitada pelas duas curvas é a região verde que está identificada aí na figura. Bom, aí veja que a gente está numa situação em que a região está limitada por uma curva mais à esquerda aqui, no caso a curva vermelha, e outra curva mais à direita, no caso aqui dado pela reta azul. Então, aqui a gente vai inverter os papéis, como eu falei, nós vamos integrar em relação a y, e aí para isso nós precisamos saber, dentro da região, onde o y varia ou quais são os limites para y dentro da região M. Para isso, nós precisamos identificar o ponto de interseção entre as duas curvas.
E o y vai variar do menos 1 até esse ponto aqui de interseção. Para encontrar a interseção, nós resolvemos o sistema envolvendo as equações, y igual a x menos 1, y ao quadrado igual a x mais 1. Veja que se eu substituo a primeira equação na segunda, vai ficar x menos 1 ao quadrado igual a x mais 1. E, por sua vez, desenvolvendo o produto notável, vai ficar x ao quadrado menos 2x mais 1 igual a x mais 1. O 1 cancela, x que está aqui passa para o lado esquerdo, e aí fica x ao quadrado menos 3x igual a zero. Colocando o x em evidência, nós temos x vezes x menos 3 igual a zero, e por sua vez nos dá x igual a zero ou x igual a 3, que são os valores de x aí nos pontos de interseção. Se x é igual a zero, o que nós encontramos é, por exemplo, substituindo x igual a zero aqui, nós encontramos y igual a menos 1, e aí é justamente o ponto de interseção que nós já havíamos identificado aqui no esboço. Se você faz x igual a 3, por exemplo, na reta, novamente, então você tem y igual a 3 menos 1, que dá 2. E aí significa dizer que o valor de y ali superior é 2. Assim, o valor da área da região R vai ser dada pela integral de menos 1 até 2, que é onde o y varia, integrando em relação a y, da curva mais à direita, que seria a curva x igual a y mais 1, né? Isolando o x aqui, menos a curva mais à esquerda, que no caso vai ser x igual a y ao quadrado menos 1. Simplificando a expressão dentro da integral, nós encontramos menos y ao quadrado mais y mais 2, cuja primitiva vai ser menos y ao cubo sobre 3, primitiva de menos y ao quadrado, y ao quadrado sobre 2 mais 2y, avaliado de menos 1 até 2. Primitiva em 2 vai dar menos 8 terços mais 2 mais 4, menos a primitiva em 1, em menos 1, que vai dar 1 terço mais meio menos 2. Resolvendo essa conta, você encontra 9 sobre 2, logo o valor da área da região R é 9 meios. Então é isso, pessoal. Eu encerro por aqui o estudo de cálculo de áreas como aplicação da integral definida. Obrigado a todos e bons estudos.